Olá, meu irmão, minha irmã, saúde e paz, Deus abençoe. Olá, hermanos y hermanas, salud y paz, Dios los bendiga, las bendiga. Soy diácono Amaury Moura, de la Arquidiócesis de Belo Horizonte, en Brasil. Meu irmão, minha irmã, saúde e paz, sou diácono Amaury Moura, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós estamos colaborando com muita alegria no canal Diaconando TV, o canal da Rede Ibero-Americana de Diáconos. E este dia nós colocamos em comum, partilhando com vocês de forma singela, a reflexão do Evangelho desse 21º domingo do tempo comum, vivendo esse tempo forte que nos convida à reflexão, à oração, a repensar valores desse tempo de exílio da pandemia do coronavírus. Somos convidados, meu irmão, minha irmã, a olhar atentos para a liturgia desse domingo. Esse domingo nós temos o convite, desde a primeira leitura, a buscar observar, como na primeira leitura de Isaías, capítulo 22, versículo 19 a 23, as escolhas que Deus faz para que somente homens e mulheres corretos, homens e mulheres comprometidos com o cuidado dos irmãos e das irmãs, do bem comum, sejam colocados em postos de liderança à frente do povo, servindo a todos. Nós vemos aí então a história de Sobna, que era o administrador da casa do rei, mas agia em causa própria, pensando somente em si. E Deus provê que Eliaquim, filho do rei Eusías, pudesse assumir então o cuidado da casa, e ele recebe como que uma colocação divina, Deus que o provê ali, quando ele recebe a túnica e a faixa, e ali ele vai ter autoridade para exercer o cuidado como que um pai, aos habitantes de Jerusalém e para toda Judá. É como um recordar do modelo davídico, Davi, aquele rei que cuidava de toda Jerusalém, de toda Judá, agora deve também ser o luzeiro, o modelo iluminador, para que Eusías e outros que fossem exercer cargos à frente do povo pudessem se colocar então nesse humilde serviço. Essa é a primeira leitura que nos convida a refletir para todos nós mesmos, como nós nos colocamos a serviço de Deus nos irmãos e nas irmãs. Esse convite vai refletir na segunda leitura, quando Paulo vai dizer para todos nós, lá na carta a Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36, tudo é dele, por ele, para ele. Nada que nós temos nessa vida nos pertence, tudo é passageiro, tudo ficará quando nós formos embora. E tudo que nós temos de dons e talentos não são méritos nossos, mas são, meus irmãos, minhas irmãs, serviços que colocamos com a graça de Deus para o bem comum, para a coletividade. Então somos convidados a viver com esse cuidado, manifestando a sabedoria de Deus em nossas vidas, buscando, pedindo esse dom da sabedoria, da ciência de Deus, para que os nossos juízos para o caminho do povo sejam os mais acertados para o bem do povo e não para o nosso próprio bem, não para as nossas próprias benesses. Esse é o sinal do homem e da mulher que realmente inspirado em Deus, aquele que cuida de todos e de todas com amor de pai, mais ainda com amor de mãe, nos convida a olhar a nossa função de homens e mulheres nessa vida. Desde as nossas casas, nos nossos empregos, nas nossas ocupações de liderança, dentro das igrejas, nas comunidades, nas associações de bairro, nos sindicatos, nos partidos políticos, aonde Deus nos coloca nessa vida, lá possamos exercer, guiados por sua sabedoria, a força do Espírito Santo, tendo o modelo Jesus sempre como norteador, exercermos com sabedoria divina o cuidado do povo, a boa política, a política com P maiúsculo, para vivermos bem a construção das primícias do reino nessa nossa vida até o encontro definitivo. E assim possamos cantar junto com o salmista: a vós, Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Nós não somos projetos acabados, nós estamos o tempo todo em mudança,
como diz aqui uma música brasileira bem conhecida, uma metamorfose ambulante. Então Deus vai nos moldando o tempo todo com a graça do Espírito Santo, a partir dos valores do Evangelho, deixarmos, homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, deixar que Ele nos molde como bom olheiro e dê de nós o melhor de nós mesmos, aquilo que está no sonho de Deus. E é Ele que pode nos capacitar sempre, é Ele que nos capacita para a missão. Por isso que quando ouvimos o Evangelho, meu irmão, minha irmã, o fruto de isso tudo é fruto da ação de Deus em nós e de nosso reconhecimento desse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Por isso nós podemos, junto com Pedro, junto com toda a comunidade de fé, junto com toda a igreja, olhar Jesus Cristo, tudo aquilo que Ele fez passando nessa vida fazendo bem, e manifestar junto com Pedro e com toda a igreja, quando perguntava a Jesus, e hoje Ele pergunta para nós, para mim e para você, meu irmão, Ele pergunta para você, minha irmã, quem diz você que eu sou? Jesus perguntava lá para os discípulos, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. Estavam lá em Cesareia de Filipe e Jesus pergunta para eles, quem dizem os homens que eu sou? Ou quem é o Filho do Homem? E eles vão responder, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, alguns dos profetas. E Pedro, em nome da comunidade de fé, diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde, feliz é tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne humana que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E a partir de hoje tu serás Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. Porque reconhecer a presença de Deus em nosso meio, assumir que Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo em nosso meio, na nossa vida, na nossa história, nos ajuda a entender o projeto do amor do Pai, que nos dá o seu Filho, para a nossa salvação. E esse mesmo Deus que nos ama, que é modelo para nós, que nos salva, que cuida de nós, que zela por nós, é o modelo que vai nos guiar também a servir bem a nossas comunidades, aonde estivermos, comunidade eclesial, comunidade social, comunidade humana, comunidade vital, sistema terra, sistema da vida. E dentro dessa diaconia que vamos vivendo a cada dia, crescendo, descobrindo novas demandas, novos talentos, nós vamos descobrindo aquilo que Deus, em Jesus Cristo, dá como dom a Pedro. O que ligares no céu, ligares na terra, estará ligado no céu. E o que desligares na terra, estará desligado no céu. Assim também, para cada um de nós, esses gestos de bondade estarão ligando, né, a nossa vida de fé, a nossa vivência humana, na bondade e na misericórdia de Deus. E tudo aquilo que a gente se distanciar de mal vai nos afastar das maldades deste mundo e vai nos colocar mais próximos de Deus. Mas infelizmente toda vez também que fizermos opções erradas, estaremos desligando em nós aquilo que será desligado no céu, a presença de Deus em nossas vidas. Que possa então um bondoso Deus, nessa liturgia desse 21º domingo do tempo comum deste ano de 2020, em meio à pandemia do coronavírus, nos ajudar a crescer na fé, a avançar nessa acolhida da presença misericordiosa de Deus em nós e sabermos responder com Pedro e com toda a igreja que Jesus é o Filho do Deus vivo, não só porque cremos intelectualmente, porque ouvimos e lemos na palavra, mas porque experienciamos a própria presença de Jesus em nossas vidas e imitando Ele, nosso irmão maior, Salvador e Senhor, possamos também estar ligando com Ele, né, as nossas vidas e a vida de todos que o Senhor nos confia. Por isso pensamos, meu irmão, minha irmã, com a oração do dia desse 21º domingo do tempo comum, que diz assim, ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que, na instabilidade deste mundo, fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesse
primeiro domingo do tempo comum, nesse dia 23 deste mês de agosto de 2020, a igreja recorda e faz memória a Santa Rosa de Lima, uma das padroeiras da América Latina, que o exemplo de humildade, de dedicação dessa leiga dominicana, da Ordem Terceira Dominicana, possa também nos ajudar, nos inspirar. E que Santa Rosa de Lima interceda por nós a Deus, esse Deus amor misericordioso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.